Que você venha ter uma terça-feira de vitória, que Deus possa ampliar os seus horizontes e que toda plenitude do Espírito de Deus possa atuar em alguma área da sua vida para estar te dando aquilo que você não consegue por si próprio. Porque afinal de contas é para isso que Deus nos vocacionou, para nos surtir nas partes a qual nós não conseguimos desempenho. E hoje eu gostaria de deixar uma palavra para a sua vida, que se encontra em 1 Reis, a palavra de Deus, que se encontra em 1 Reis. Presta bem atenção na revelação da palavra de hoje. Estamos em 1º livro dos Reis, capítulo de número 3. Diz assim: E Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos, nos caminhos de Davi, seu pai. E só sacrificava e queimava incenso nos montes. Um dia foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. Naquele dia Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos naquele altar. E em Gibeão, naquele mesmo altar que Salomão ofereceu o sacrifício, apareceu Deus a Salomão em sonhos. E disse-lhe Deus: Pede-me o que quiseres, que eu te dê. Salomão, ele está iniciando o seu reinado. E ele está muito preocupado porque Davi foi um grande rei. Davi, seu pai, foi um dos maiores monarcas que Israel já teve. Então Salomão, ele vai até o monte e faz uma oferta inagualável. Ele faz uma oferta para tocar o coração de Deus. Salomão quer chamar a atenção de Deus. E ele sabe que uma oferta é uma das formas de chamar a atenção de Deus. Não é a única, mas é uma das formas. Então ele prepara uma oferta especial, que ele quer uma resposta especial também. E ele oferece 1000 holocaustos, sendo que para oferecer cada holocausto, Salomão tinha que analisar o animal, para não entregar qualquer coisa. E naquele mesmo dia, Deus fala com ele: o que você quer que eu te faça, Salomão? E Salomão, podendo pedir tanta coisa para Deus, riquezas, podendo pedir a vida dos seus inimigos, podendo pedir anos de vida, quero viver até 100 anos. Ele pede para Deus um coração sábio, um coração entendido. Para quê? Para que ele possa julgar o povo e não fazer injustiça. Pense bem, Salomão está pedindo uma coisa para Deus, não para o benefício dele, mas para o benefício do povo, da nação. Então Salomão está dizendo: me dê um coração sábio para não fazer injustiça, porque naquela época quem julgava o povo era o rei. As pessoas faziam fila e o rei ia julgando cada pessoa, cada causa. Ele era o juiz, o magistrado. Então Salomão pede sabedoria para Deus. Deus fica tão feliz, Deus fica tão contente, que diz assim: vou fazer como você me pediu, Salomão. Porque você não pediu ouro, você não pediu prata, você não pediu a vida dos seus inimigos, você não pediu nada para si, você pediu algo para servir. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando você faz um pedido, quando você tem um sonho que está relacionado a algo que você vai fazer por alguém. Se o teu sonho passa visões, tem alvo, não a si mesmo, ao umbigo da gente, mas se o teu sonho vai passar por pessoas, para beneficiar pessoas, ajudar pessoas, esse sonho está dentro da vontade de Deus. Tudo que você faz pensando só em você,
só no seu bem-estar e não no bem-estar de alguém, esse sonho, ele é um sonho egoísta. Então Deus ficou tão feliz que ele vai dizer assim, 1 Reis capítulo 3, olha o que ele fala, versículo de número 11. Porque Salomão diz no versículo 9, dá, pois, o teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que tu prudentemente tu ensina o bem e o mal, porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Salomão está dizendo, eu quero um coração prudente para governar bem. É isso que eu quero, Senhor. E Deus vai dizer, versículo 12, eis que faço segundo as tuas palavras, te dou um coração tão sábio, entendido, de maneira que teu igual não houve, e teu igual, tão igual não haverá jamais. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. O homem, estou falando do homem mais sábio do mundo, que até hoje ele é considerado. E versículo 13, até o que não me pediste te dei, tanto riqueza quanto glória, para que não haja tão igual entre os reis durante todos os teus dias. Então Deus está dizendo, até o que você não me pediu, mas eu sei que você vai precisar e eu vou te dar. Salomão, você não pediu dinheiro, você não pediu riqueza, mas eu sei que você vai precisar. Então Deus está dizendo para Salomão, eu sei que você não está com o coração no dinheiro, mas eu sei que você vai precisar do dinheiro para realizar seu sonho. Então até o que você não me pediu, eu vou te dar. É isso que Deus faz quando o nosso coração está em pessoas. Quando o nosso coração está na obra de Deus, está no bem-estar. Quando o teu coração não está no dinheiro, o que você pode ganhar com ela, sabe? Quando você não trata a pessoa como objeto, quando você trata a pessoa como pessoas, sabe? Deus te dá até além do que você já pediu. Você pode ter pedido muita coisa boa, Deus pode dar muito além disso, porque os olhos de Deus são tremendos, meus irmãos. E a Bíblia diz que Deus tem para nós, os nossos olhos não viram, nossos ouvidos nunca ouviram e nunca subiu o nosso coração, nunca chegou à nossa imaginação. Deus, ele tem sempre mais para você, para a senhora, para você que está me ouvindo. Então Deus vai dar a Salomão inteligência, sabedoria e muita riqueza. Ele vai ser o rei mais rico, o monarca mais rico de todo o estado de Israel. Vai prosperar muito. Mas Deus vai dar a ele um aviso, que Deus é sempre assim, meus irmãos. Ele te dá uma bênção, mas ele também te dá um aviso. Ele também te dá uma chamadinha de atenção. E Deus vai dizer assim no versículo 14, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os seus dias. Davi morreu com 100 anos. E quem queria ir até os 100 anos? Quem queria ir até os 100 anos de idade? Claro que todo mundo com a sanidade mental boa, né? Davi, ele viveu muito tempo. E Deus está dizendo, eu vou te abençoar mais, mas você tem que andar no meu caminho. Bom, o reino de Salomão cresceu, o pregador cresceu muito. Nós vamos agora no capítulo 4 para ver se a profecia se cumpriu. Capítulo 4, versículo de número 21. Versículo 20. Era, pois, os habitantes de Judá e Jerusalém muito numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Bebiam, comiam, se alegravam. Está vendo? Prosperidade, fartura em Judá. Tudo depois que Salomão foi até o monte, fez uma oferta, lembra? E ali falou com Deus. Tá vendo? Fartura para toda a nação. Olha o resultado que aquela oração está trazendo. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito. Em todas as nações ele pagava impostos para Salomão. Era, pois, o provimento diário de... Quanto que ele ganhava por dia? 30 coros de farinha, 60 coros de farinha,
10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, sem contar os veados, as gazelas e as corças, porque Salomão dominava sobre toda a região, sobre todos os reis, desde Gaza. Ele tinha paz ao redor, meus irmãos. Então todo dia Salomão ganhava uma diária. Os reis pagavam para Salomão uma diária. Salomão tinha paz, meus irmãos. Continua lendo a palavra comigo. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira. Sabe o que significa isso? Cada um debaixo da figueira, da sua videira. Eles tinham suas casas próprias, terreno próprio. Não dependia de ninguém. Não morava na casa de ninguém. Não trabalhava no terreno de ninguém. Cada um tinha sua figueira, sua videira. Tudo depois que Salomão fez aquela oferta lá no monte, que chamou a atenção de Deus. E ele pediu sabedoria. Deus, me dá sabedoria para ingerir no povo. Quanto você pede sabedoria para trabalhar, para gerir o seu casamento, gerir o seu trabalho? Você tem pedido sabedoria para ser um bom obreiro na sua igreja, para ser um bom pai de família? Tem pessoas que estão na igreja 10 anos e não servem, não fazem nada. Você está 10 anos na igreja e não entrega um folheto na frente dessa igreja, não chega mais cedo. 10 anos aí, você não fala da escolinha. 10 anos você vê a tomada fora e não coloca. Tem que ter um coração para servir, meus irmãos. Não, mas eu estou ali só para me alimentar. Pois é, só que Deus quer te usar para alimentar também. Você está entendendo? Olha a prosperidade que está vindo. Versículo 26, Salomão tinha 40 mil cavalos e estribaria para os seus carros, 12 mil cavaleiros. Pareciam coisas intendentes, cada um no seu mês. Ao ver Salomão, ia todos que chegavam na mesa, nada faltava na mesa de Salomão, e nem aquele que vinha comer com ele. Salomão era tão próspero, mas tão próspero, que chegavam amigos, milhares. Todo mundo sentava na mesa e não faltava nada. É tão triste quando você vê uma pessoa que às vezes alguém chega na casa dela e fala assim: esconde o queijo, esconde o queijo, esconde o suco, porque senão vai faltar. Você já viu isso? Esconde o pão, esconde o pão. Salomão dizia assim: dá tudo, pode trazer, traz que tem para todo mundo. Sabe qual que é o nome disso? Provisão, meus irmãos. Eu profetizo nessa manhã que Deus vai te dar provisão, prosperidade. Se você servir, se você obedecer a Deus, você não vai precisar esconder alimento na geladeira, esconder alimento na despensa, porque é feio. Ah, pregador, eu faço isso. Então para de fazer. Negócio de esconder comida. O povo que escondeu o maná apodrecia no outro dia. Então, Salomão prosperou tanto que todo mundo comia junto com ele. Quando Deus abençoa uma pessoa com força, com vontade, meus amados, quem está ao redor dela é abençoado também, é abençoada também. É lindo de ver isso aqui. A Bíblia diz mais. Versículo 29. Deus deu Salomão a sabedoria e grandíssimo entendimento. Lá, a inteligência, como a areia que está à beira do mar, era a sabedoria de Salomão, maior do que de todos os sábios, de todo o Oriente, de todos os egípcios. Salomão era mais sábio do que os egípcios, amados. Os egípcios, até hoje, nós usamos técnicas de medicina egípcia. Salomão era mais sábio do que os egípcios. Era mais sábio do que todos os homens que havia em Etam e em todas as nações. Versículo 32, ele compôs 3.000 provérbios, criou cânticos, música, discorreu sobre todas as plantas. Salomão ganhou sabedoria em botânica, meus irmãos. Eu não sei diferenciar um capim de um mato. Salomão sabia diferenciar botânica, plantas, ervas medicinais, plantas que curavam, plantas que serviam para chá, plantas que era bálsamo, que era remédio. Está escrito aqui, olha o que Deus faz com quem o busca.
Deus vai te dar sabedoria em coisas que você nem estudou. Deus vai te dar entendimento em coisas que você nem tem faculdade para fazer. Deus vai te dar um conhecimento, uma sabedoria. Isso vem do Espírito Santo. Isso é fé, meus irmãos. Era Salomão, 1 Reis, capítulo 4, versículo 33, discorria sobre plantas botânicas, cedros, até o esópoco que brota do muro. Também falou dos animais. Deus está dando a Salomão sabedoria sobre animais. Salomão não é veterinário, mas ele age como se fosse um veterinário. Ele tem sabedoria para animais, para saber qual tipo de animal é, o que ele come, se serve para alimento, se não serve. Cuidar de gado. Ele não fez agropecuária, ele não fez veterinária, ele não faz biologia, mas Deus o encheu de conhecimento, meus irmãos. É muito lindo isso aqui. E Salomão entendia sobre aves, répteis, peixes, de todos os povos, por gente que vinha para ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviado de todos os reinos, só para ouvir a sabedoria de Salomão. Tudo porque esse homem, no seu primeiro dia de governo, a Bíblia diz que ele amava o Senhor, e foi ao monte e fez uma oferta que chamou a atenção de Deus, 1000 holocaustos. E ali ele pediu para Deus que desse sabedoria para cuidar do povo de Deus, dê sabedoria para fazer o meu trabalho com excelência. Ele não pediu nada para ele, porque ele serve o povo, ele pediu para o povo. Quando você faz algo pensando no próximo, Deus cuida da sua represária, da sua vida. Bom, o reino cresce, o reino prospera, só que o tempo passa, meus irmãos. E a pergunta que eu faço é possível alguém pegar uma bênção e jogar fora? É possível. Pregador, tem como ser abençoado e jogar a bênção no lixo, pregador? Existe. E nós vamos ver isso. A Bíblia diz que Salomão vai ficando velho. Capítulo 11 de 1 Reis. Ele vai ficando velho e o coração dele vai se perdendo. Coisa que acontece com muita gente dentro das igrejas. 1 Reis 11, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônicas, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não se caseis com elas, nem elas casem com vossos filhos, mas perverteria os corações para seguir os outros deuses, pois a essas mulheres se apegou Salomão com amor. E Salomão tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas. Pregador, o que é concubina? Concubina é amante. E suas mulheres perverteram o coração, porque sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração de Salomão já não era mais todo fiel para com o Senhor seu Deus, como era o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote. Astarote era uma deusa do Sidônico. Seguiu a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau ao Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como fez Davi. As pessoas mudam. Eu já vi tanta gente que muda. Tanta gente que começou de um jeito na igreja, depois mudou. Começou a ficar incomodado dentro da igreja. Tudo começa a incomodar a pessoa. Tem muito barulho. A igreja é muito pequena. A igreja é muito grande. Enfim. A pessoa muda. Salomão mudou, meus irmãos. Não mude com Deus. Não mude.
Nesse tempo, edificou Salomão o santuário a Quenos, habitação de Moabe, sobre o monte aos outeiros de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Sabe quem que era Moloque? Moloque era uma divindade que aceitava sacrifício de criança infantil. Pois é, essa expressão moleque, ô moleque, sabia que deriva de Moloque? Um falso deus que aceitava sacrifício infantil. Salomão está servindo ele, pregador. Tá. Como que pode isso, meus irmãos? Como que é possível isso? Depois de tudo que Deus fez para ele, depois de tudo que Deus fez por você, como é que se consegue esfriar dessa forma com Deus? Não esfria, meus irmãos, com Deus. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, sacrificavam seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviou seu coração. E 2 vezes Deus apareceu para Salomão tentando falar com ele. Gente, Deus tentou falar com Salomão 2 vezes e ele não ouviu. Ele não ouviu. É muito forte isso aqui que eu estou falando com você aqui agora. Sabe? O que fazer, pregador, nessas horas? O que fazer nesse momento, pregador? O que Deus faz com uma pessoa que ela tinha tudo para vencer, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser uma bênção, mas de repente ela muda, se desvia, sai da presença do Pai, começa a fazer um monte de besteira. Deus vai tentar resgatá-lo. Ele tentou resgatar Salomão. Você está vendo aqui que Deus 2 vezes tentou resgatar, mas não adiantou. Então o que vai acontecer? Deus vai começar a permitir, voltando aqui para você entender, Deus vai começar a permitir guerras. Deus vai permitir conflitos. Havia paz, agora vai haver guerra. A arrecadação do reino vai diminuir. A prosperidade vai acabar. Porque o Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Estamos em 1 Reis, capítulo 11. E falando da queda, da ascensão e da queda de Salomão. Começou tão bem, mas está agora, está indo mal. Mas, pregador, o que perverteu o coração de Salomão? Foi as mulheres? Tem gente que fala que foi as mulheres. Eu vou te mostrar que não. As mulheres, eles terem se envolvido com muitas mulheres, ter tido muitos relacionamentos, foi só a consequência. O que mudou Salomão? Ele perdeu o prazer naquilo que ele estava fazendo. Perdeu o prazer. Você quer ver? Abra comigo em Eclesiastes. Salomão, que começou sendo um grande rei, prosperou, o reino dele cresceu. 1 Reis, capítulo 3 e diante, capítulo 4, você vai ver a prosperidade. Por que Salomão não continuou prosperando? Por que Salomão virou a cabeça? Ele foi se envolver com um monte de mulher. Por quê? Porque ele perdeu o prazer do trabalho que ele estava fazendo. Eu vou te mostrar. Eclesiastes, capítulo 4. No versículo 4 ele vai dizer, Eclesiastes 4, versículo 4: empreendi grandes coisas, edifiquei para mim casa, plantei vinhas, jardim, pomares, plantei árvore. Versículo 6: fiz para mim bosque, comprei servos, servas. No capítulo 4, meus irmãos, versículo 10: tudo quanto desejava meus olhos eu peguei, nem privei meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era uma recompensa. Salomão está dizendo, tudo que eu quis eu tinha, tudo que meus olhos desejaram eu encontrei. Já pensou você ter tanto dinheiro assim? Você olhar um carro e falar assim, eu quero esse carro. Ou ele vê uma casa e fala, eu quero comprar, e compra. Olhar uma comida, quero comer. Salomão está dizendo, tudo que eu quis eu tive, tudo. Olha que privilégio que Deus deu ele. Mas no final, ele vai dizer no versículo 11,
mas considerei todas as obras que fizeram minhas mãos como trabalho que eu também fiz com fadiga, eu havia feito. Eis que tudo era vaidade de correr atrás do vento. Salomão está dizendo, nada disso me trouxe felicidade, nada disso me preenchia. Eu fui rico, eu fui próspero, eu tinha dinheiro, tinha servo, tinha comida, tinha tudo, mas nada disso me preenchia, nada disso me completou. Quando você se desvia de Deus, meus irmãos, você pode ganhar 20 mil, 30 mil, não vai te completar. Quando você se desvia de Deus, você pode ter 1000 mulheres ou 1000 homens, não vai ser feliz, não vai te completar. Pois é. Agora, por que ele se desviou? Olha aqui, vamos ver. No versículo de número 18, ele diz assim, eu aborreci todo o trabalho com que me fatiguei debaixo do sol. Quem está escrevendo isso é o próprio Salomão a punho. Eu aborreci o trabalho que eu fiz debaixo do sol, visto que o seu ganho havia sido deixado a quem viesse depois de mim. E quem sabe se vai ser sábio, se vai ser tolo em tudo, o homem que vier depois de mim, ele terá domínio sobre todo o meu ganho, sobre tudo que eu fiz e tudo que eu trabalhei debaixo do sol. Então me empenhei, porque o coração, para que meu coração se desesperasse de todo o trabalho, que com fadiga trabalhei debaixo do sol. Salomão está dizendo, eu me empenhei em fazer com que perdesse a esperança do trabalho que eu estava fazendo. Eu perdi a esperança do meu trabalho, eu desanimei, eu fiquei desgostoso no meu trabalho. Por quê? Porque eu pensei, um dia eu vou morrer e tudo isso aqui vai ficar para o homem que vier depois de mim. Quem é o homem que viria depois dele? O seu filho, Roboão. Salomão virou a cabeça porque pensou assim, mas o que adianta eu ser um homem mais sábio, mais rico, ter tudo isso, e eu ter um filho tolo, e o meu filho pegar e botar tudo a perder? Jogar no lixo a empresa que eu construí, o reino que eu construí, o que adianta? Então quer saber? Não quero mais sabedoria, não quero mais saber de cuidar de ninguém, eu vou viver a vida, eu vou tocar o terror, quer dizer, eu vou sair com um monte de mulher. Ele virou a cabeça. Virou a cabeça, meus irmãos. Pregador, é mesmo? Ele perdeu a esperança do trabalho? De fato, o filho dele, o Roboão, foi um tolo mesmo. E vai botar tudo a perder. Mas não era motivo para ele virar a cabeça. Sabe, pessoal? Você quer ver o seu casamento desandar? Perca a esperança dele. Perde a esperança de continuar orando pela sua esposa, pelo teu marido. Você vai ver o que esse casamento vai virar. Você quer ver os seus filhos desandar? Perde a esperança dele de um dia vê-los convertidos. Perde a esperança. Você vai ver que vai desandar. Você quer ver o seu trabalho, a sua empresa acabar? Perde a esperança de fazer o que você faz. Fica desanimado. Você está cuidando do corpo, né? Perde esperança de cuidar do corpo, você vai ver como é que você vai ficar. Perde esperança naquilo que você está fazendo, perde a fé naquilo que você está fazendo, perde o gosto. Você vai ver como que a coisa vai piorar. E foi por causa disso que o reino caiu. Que pena, né? Que pena. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes, lá no finalzinho, que Salomão, antes de morrer, ele vai dizer assim, a coisa mais importante que existe é teme ao Senhor, sirva a Deus, porque um dia ele há de trazer julgamento a todas as obras que você fizer. Salomão morreu salvo? Não sei, ninguém sabe. Alguns acreditam que sim, que no final da sua velhice ele se arrependeu do que fez e se converteu a Deus. Alguns acreditam que sim, outros que não, a gente não sabe. Mas o que a gente pode tirar de ensinamento aqui é que o que fez Salomão perder tudo que ele possuía foi ele ter perdido o prazer naquilo que ele estava fazendo. Você está indo para a sua igreja, não perca o prazer nisso. Você senta lá todo domingo, não perca o prazer nisso. Você dizimista e ofertante, não perca o prazer nisso.
Você ora todo dia em casa, não perca o prazer nisso. Você tem sonho, está lutando pelo seu sonho, está estudando, está indo para a batalha, não perde a esperança do que você está fazendo. Não perde a esperança, essa é a palavra. Não se desespere do que você faz, porque o dia que você perder a esperança do que você está fazendo, vai acontecer isso que aconteceu com Salomão. A cabeça muda e o pecado, meus irmãos, é só uma consequência. Tá bom? Então, guarde isso que eu estou te falando. Por isso que Jesus falou, aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aonde está o seu tesouro hoje? Aonde está o seu tesouro? Jesus falou isso. O seu tesouro tem que estar em Deus. O seu tesouro tem que estar nas almas, nas pessoas. Enquanto o coração de Salomão estava no povo, no reino, Deus o abençoava, e eu sou prova disso. E a partir do momento em que ele tirou o coração do povo do reino e colocou o coração no próprio umbigo, ele foi viver a vida, porque isso tudo aqui vai acabar. Tudo começou a dar errado, tudo começou a ruir. Ah, pregador, mas se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Deus. Deus vai pensar em você, meu filho, minha filha. Sabe? Pregador, mas e se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Deus. Deus vai cuidar de você. Cuide de pessoas. Pregue para pessoa, ame pessoas. Peça a Deus sabedoria para servir. Para servir. Deus, eu quero é servir. Eu quero ser fiel para servir. O que é um juiz? É um servidor público. O que é um médico? É um servidor. O que é um policial? É um servidor. Você é um servidor. Você nasceu para servir. Ah, eu sou carpinteiro. Você é um servidor. Eu sou motorista de Uber. Você é um servidor. Eu sou um barbeiro. Eu sou um servidor. Você está servindo. Quem não serve para servir, não serve para viver. Eu já deixei uma frase assim. Nós somos servidores. Então põe o seu coração num projeto maior do que em você mesmo. Coloca o seu coração maior do que em você mesmo e você vai ver o tanto que Deus vai te abençoar. Procura uma causa para abençoar. Vou abençoar uma causa, vou abençoar uma constituição carente, vou abençoar uma igreja, vou ser dizimista para fazer a obra. Enfim, procura uma causa. Procura alguma coisa que vai além do seu próprio umbigo para você se dedicar a ela e você vai ver o tanto que Deus vai te abençoar. Agora, se você perder a esperança do que você está fazendo, aí você vai mudar a cabeça, vai virar a cabeça como Salomão virou. Eu quero orar ao seu favor e nós vamos finalizar esse áudio hoje com oração. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, essa palavra foi pregada nessa manhã. Meu Deus, eu quero que cada pessoa que ouve essa palavra, que tenha uma dose de bom ânimo nas suas veias espirituais. Deus, que o Senhor possa confirmar o ministério dele, meu Pai, o ministério dela. Enche ele, enche ela com o teu poder, com a tua graça, meu Deus, com o teu Espírito Santo, com a visão celestial do céu, do Senhor. Faça dessa pessoa um grande instrumento de ganhar almas, um grande instrumento de ampliar o teu reino na terra. Tira as doenças, Pai. Tira as dores de cabeça, tira as preocupações, tira tudo aquilo que traz dor. A tua palavra diz, meu Pai, em Provérbios capítulo 10, 22, que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Deus, nós estamos debaixo da tua bênção, porque a vida é uma bênção do Senhor, a respiração é uma bênção do Senhor, a família é uma bênção do Senhor, o trabalho é uma bênção do Senhor, porque o trabalho dignifica o homem. Meu Deus, tudo que temos é sorte de bênção que vem do Senhor. A palavra do Senhor diz que toda benevolência vem do Pai das luzes. Oh, meu Deus e Pai, eu te agradeço nessa manhã pelo meu trabalho, pela minha família, minha esposa, meus filhos. Meu Pai, eu te apresento pela vida que o Senhor me deu, pela minha saúde, pelo meu empenho
pelo empenho dos meus irmãos, pelo empenho do ministério, pelo ministério que o Senhor me deu, pela igreja que o Senhor preparou para me congregar, pelos meus pastores, meus líderes, pelos meus irmãos que congregam junto comigo, pelas pessoas clientes do meu salão que vêm aqui trazer a renda, meu Pai, para o meu sustento que o Senhor manda. Pai, me ensina eu a lidar com esse povo. Não deixe que eu venha de pensar em mim mesmo, mas que eu seja um instrumento de bênção nas tuas mãos para abençoar vidas. E assim eu te agradeço, meu Pai, de uma forma poderosa. Oh, glória! Ai, Sheifa, sob Candarácia. Ah, meu Deus, fica conosco para a glória do teu nome santo, em nome de Jesus.